Você sentiu que estava tudo indo bem, as conversas fluíam, o interesse era claro, e de repente, ele mudou. Ficou distante, frio, confuso. E a única pergunta que ficou na sua mente foi: o que eu fiz de errado? Você voltou nas mensagens, releu cada detalhe, tentou encontrar um sinal, um erro, qualquer coisa que explicasse esse silêncio que apareceu do nada. Porque quando algo começa a dar certo e de repente se desfaz, a dor não vem só da perda, mas da dúvida que fica ecoando dentro de você. E o mais difícil não é só a ausência dele. É a sensação de que algo foi interrompido no meio do caminho, como se existisse uma conexão ali, algo diferente, algo que não acontece com qualquer pessoa. E mesmo assim, ele se afastou, sem explicação, sem clareza, sem fechamento. E isso te prende ainda mais, porque a mente tenta completar aquilo que ficou em aberto, criando hipóteses, cenários, respostas que nunca chegam. Mas e se eu te dissesse que talvez você não fez absolutamente nada, e se o afastamento dele não tiver a ver com falta de interesse, mas com o contrário? Existe um momento específico, quase invisível, em que alguns homens começam a sentir algo mais profundo. E ao invés de se aproximarem, eles recuam. Não porque não querem, mas porque não sabem lidar com o que estão sentindo. E quando você entende o que realmente acontece dentro da mente dele nesse momento, algo muda dentro de você também. Porque a dor começa a fazer sentido. A confusão começa a se organizar. E aquilo que parecia rejeição pode revelar uma verdade que quase ninguém tem coragem de enxergar. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, permita que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões como essa. E me conta nos comentários, de onde você está ouvindo essa mensagem agora. Eu quero saber até onde essa conexão chegou. Existe um momento específico, tão sutil que quase ninguém percebe, em que o homem deixa de enxergar você apenas como uma presença agradável e começa a sentir algo mais profundo, mais intenso, mais difícil de controlar. É nesse ponto que tudo muda. Não no que você fez, não no que você disse, mas no que começou a nascer dentro dele. Porque quando a emoção deixa de ser superficial, ela deixa de ser confortável. E o que antes era leve e espontâneo, começa a tocar partes internas que ele mesmo evita encarar. E ao invés de se aproximarem, muitos homens fazem exatamente o oposto. Eles recuam, silenciam, criam distância, não porque perderam o interesse, mas porque o que estão sentindo ultrapassa o que eles conseguem entender. É como se, de repente, você deixasse de ser apenas alguém interessante e se tornasse alguém que tem o poder de afetá-los de verdade. E isso, para muitos, não é algo fácil de lidar. Porque sentir profundamente significa também se expor, e exposição, para quem não está preparado, se transforma em medo. Dentro da mente dele começa um conflito silencioso. Uma parte quer se aproximar, quer continuar, quer viver aquilo. Mas outra parte, mais antiga, mais defensiva, começa a puxá-lo para trás. Essa parte lembra de experiências passadas, de frustrações, de perdas, e tenta protegê-lo a qualquer custo. E é por isso que o comportamento muda sem aviso. Não é sobre você ter deixado de ser suficiente. É sobre ele não saber sustentar o que começou a sentir. E quando você entender o que acontece dentro da mente dele nesse momento, tudo começa a fazer sentido. Porque aquilo que parecia rejeição, na verdade, pode ser uma tentativa desajeitada de proteção, não sua, mas dele mesmo. E isso muda completamente a forma como você enxerga o afastamento. Porque pela primeira vez, você começa a perceber que talvez não seja sobre falta de sentimento, mas sobre intensidade demais. E existe um detalhe ainda mais profundo. Algo que poucas pessoas têm coragem de admitir. Quanto mais verdadeiro é o sentimento que surge,
maior pode ser o medo que ele sente. E é justamente nesse ponto que muitas conexões se perdem, não por falta de vontade, mas por falta de maturidade emocional para sustentar aquilo que poderia ter sido algo real. Existe um padrão que se repete silenciosamente na vida de muitas mulheres que passam exatamente por isso. No início, tudo parece promissor. Existe troca, existe presença, existe interesse. Mas quando a conexão começa a se aprofundar, algo muda. E essa mudança não vem com explicações claras. Ela vem com silêncio, com ausência, com atitudes que não fazem sentido. E quanto mais você tenta entender, mais confusa você se sente. Porque a mente feminina, quando se conecta, busca coerência. Você tenta alinhar o que ele demonstrava com o que ele está fazendo agora. E quando isso não encaixa, nasce a dúvida. Será que eu me iludi? Será que ele só estava fingindo? Será que eu fui apenas mais uma? Essas perguntas começam a se repetir. E aos poucos vão afetando a forma como você se enxerga. Mas a verdade é que muitas vezes o que mudou não foi o sentimento. Foi a capacidade dele de lidar com ele. Homens, em muitos casos, não foram ensinados a sustentar emoções profundas. Foram ensinados a controlar, a esconder, a evitar. Então, quando algo verdadeiro começa a surgir, eles não reconhecem aquilo como algo positivo. Pelo contrário, o cérebro interpreta como risco. Risco de se apegar, de se machucar, de perder o controle. E é nesse ponto que o afastamento acontece, não como rejeição, mas como fuga. E essa fuga é confusa, porque ela não vem acompanhada de uma explicação honesta. Ela vem disfarçada de indiferença, de frieza, de mudança repentina. Isso faz você acreditar que o problema está em você. Mas não está. O que você despertou nele foi algo que ele não esperava sentir. E quando isso acontece sem preparo emocional, a reação mais comum não é a aproximação, é o afastamento. Quando você começa a enxergar por esse ângulo, algo dentro de você se reorganiza, porque você para de carregar uma culpa que nunca foi sua. E começa a entender que, em muitos casos, o silêncio dele não é ausência de sentimento, mas excesso de algo que ele não soube traduzir em atitude. Mas existe um ponto ainda mais delicado nessa dinâmica. Algo que quase ninguém fala, mas que muda completamente a forma como você interpreta tudo isso. Porque quando um homem se afasta nesse estágio, ele não está apenas fugindo de você, ele está fugindo de si mesmo, do que você despertou dentro dele, de partes que estavam adormecidas, escondidas, esquecidas. E isso gera um desconforto interno que ele não consegue nomear, apenas sentir. E esse desconforto cria um comportamento contraditório. Em alguns momentos ele se aproxima, demonstra interesse, saudade, presença, e em outros desaparece, se fecha, se distancia. Isso acontece porque o conflito interno ainda está ativo. Uma parte dele quer viver aquilo, mas outra ainda não se sente segura. E enquanto esse conflito não se resolve, você sente essa instabilidade, sem entender o porquê. E é exatamente aqui que muitas mulheres se perdem, porque tentam compensar esse afastamento com mais presença, mais esforço, mais entrega. Como se pudessem provar algo, como se pudessem fazer ele voltar a ser como antes. Mas esse movimento, na maioria das vezes, gera o efeito contrário. Porque quanto mais ele sente que está sendo puxado, mais ele sente necessidade de fugir. A verdade é que você não pode controlar o processo interno dele. Você não pode fazer com que ele esteja pronto se ele ainda não está. Mas pode sim mudar a forma como você se posiciona diante disso. E quando você deixa de correr atrás de respostas e começa a observar os sinais com mais clareza, você retoma algo essencial: o controle sobre si mesma. E quando você entende tudo isso, algo muda profundamente dentro de você.
Porque você deixa de ver o afastamento como um fim e passa a enxergar como um reflexo de algo muito maior. Algo que não começou em você, mas que de alguma forma você teve o poder de despertar. Me conta aqui nos comentários. Ele já se afastou de você quando tudo parecia perfeito? Ou você sente que isso está acontecendo agora? E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Um sinal silencioso que aparece antes dele se afastar. E se você ignorar isso, vai repetir o mesmo padrão sem entender o porquê. Porque antes do afastamento, antes do silêncio, antes da mudança, existe um momento específico em que o comportamento dele começa a oscilar de forma quase imperceptível. Pequenos atrasos nas respostas, uma leve mudança no tom, uma presença que ainda existe, mas já não é a mesma. E é nesse ponto que a maioria ignora, porque ainda parece normal. Esse sinal não é brusco, ele é sutil. E justamente por isso, ele passa despercebido. Você continua acreditando que está tudo bem, que é apenas uma fase, um dia ruim, algo passageiro. Mas por dentro, algo já começou a mudar. E não em você, nele. É como se ele estivesse aos poucos tentando reorganizar o que sente, tentando entender o que fazer com aquilo que começou a crescer dentro dele. E o mais curioso é que nesse momento ele ainda não quer se afastar completamente. Ele ainda responde, ainda interage, ainda demonstra algo. Mas existe uma hesitação, uma pausa invisível entre o sentir e o agir. E essa pausa é o início do afastamento. É ali que a conexão começa a se transformar, mesmo que você ainda não perceba com clareza. Muitas mulheres, ao notar essa leve mudança, fazem exatamente o que parece mais lógico. Tentam se aproximar mais, mandam mais mensagens, puxam mais conversa, tentam recuperar o ritmo de antes. Mas esse movimento, por mais bem intencionado que seja, acaba pressionando ainda mais o espaço interno dele, porque ele ainda está tentando entender o que sente, e ao sentir essa aproximação intensa, ele se fecha ainda mais. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. O afastamento raramente começa de forma repentina. Ele é construído em pequenos sinais ignorados, em detalhes que parecem irrelevantes, mas que, somados, mostram que algo já estava acontecendo muito antes do silêncio completo. E quando você aprende a identificar esses sinais, você deixa de ser pega de surpresa, porque não se trata de controlar o outro, mas de perceber o padrão, de entender que existe uma dinâmica acontecendo e que ela segue um caminho previsível para quem sabe observar. E quando você desenvolve essa percepção, você começa a agir com mais consciência ao invés de reagir por impulso. E é exatamente isso que quebra o ciclo, porque o problema não é apenas o que ele faz, mas como você responde ao que ele faz. E quando essa resposta muda, toda a dinâmica também muda. E existe um segundo nível desse sinal, ainda mais profundo, que não está no que ele faz, mas no que ele deixa de fazer. Porque antes de se afastar completamente, ele começa a retirar pequenas coisas da relação. A intensidade diminui, a curiosidade diminui, a forma como ele se envolve muda, e isso não acontece de uma vez, acontece aos poucos, quase como se ele estivesse testando a própria ausência. E esse teste é inconsciente. Ele começa a se afastar emocionalmente antes de se afastar fisicamente. E isso cria uma sensação estranha, como se ele ainda estivesse ali, mas ao mesmo tempo já não estivesse mais. E essa ambiguidade confunde, porque não existe um corte claro, uma ruptura definida. Existe apenas uma mudança gradual que vai deixando tudo mais incerto. Nesse ponto, muitas mulheres entram em um ciclo emocional perigoso. Elas começam a tentar resgatar o que existia antes. Relembram momentos, tentam recriar conexões, buscam formas de trazer ele de volta para aquele estado inicial.
Mas isso parte de uma ideia equivocada, a de que algo se perdeu, quando, na verdade, algo mudou dentro dele. E quanto mais você tenta trazer de volta o que era, mais ele sente que precisa se afastar do que está sentindo agora. Porque ele já não está mais no mesmo lugar emocional. E essa tentativa de manter tudo como antes acaba criando uma pressão invisível que acelera ainda mais o afastamento. O que quase ninguém entende é que esse momento exige o oposto do que parece natural. Exige silêncio onde você quer falar. Exige espaço onde você quer se aproximar. Exige presença em si mesma, ao invés de presença constante no outro. E isso não é fácil, porque vai contra o impulso emocional de quem está envolvida. Mas é exatamente essa mudança de postura que começa a transformar a dinâmica. Porque quando você para de reagir ao afastamento com ansiedade e começa a observar com clareza, algo muda. Não apenas na forma como você se sente, mas na forma como ele percebe você. E é nesse ponto que o padrão começa a se quebrar. Porque você deixa de alimentar a dinâmica que leva ao afastamento e começa a criar um novo tipo de interação, baseada em equilíbrio, não em desespero. E existe um último detalhe, talvez o mais importante de todos, que define se essa história vai se repetir ou não. Porque quando esse tipo de afastamento acontece, ele ativa algo muito profundo dentro de você. Uma sensação de perda, de dúvida, de urgência, como se você precisasse fazer algo, resolver algo, antes que seja tarde demais. E é exatamente essa urgência que te leva a repetir o padrão, porque ao agir a partir dessa urgência, você perde a clareza. Você começa a tomar decisões baseadas no medo e não na consciência, e isso te coloca sempre na mesma posição, tentando manter algo que o outro ainda não sabe sustentar. E esse desequilíbrio é o que mantém o ciclo ativo. Mas quando você reconhece esse movimento dentro de você, algo muda. Porque você passa a perceber que não é apenas sobre ele, é também sobre como você reage ao comportamento dele. E essa consciência é o primeiro passo para sair desse padrão. Porque você deixa de agir automaticamente e começa a escolher como responder. E essa escolha muda tudo. Porque você não precisa mais correr atrás de respostas. Você começa a observar as ações. Não precisa mais tentar entender o que ele sente. Você começa a perceber o que ele demonstra. E isso traz uma clareza que antes não existia. Uma clareza que te protege, que te fortalece, que te reposiciona. E quando você se reposiciona, o jogo muda. Porque você deixa de ser alguém que espera e passa a ser alguém que escolhe. Escolhe o que aceita, escolhe o que merece, escolhe o que quer viver. E essa mudança de energia é percebida, não só por ele, mas por qualquer pessoa que se aproxime de você. E é nesse momento que algo surpreendente acontece. Ou ele encontra dentro de si a maturidade para se aproximar de forma diferente, ou ele se afasta de vez. E em ambos os casos, você ganha. Porque finalmente, você sai de um ciclo que antes parecia não ter fim. E quando você entende esse detalhe, você nunca mais enxerga o afastamento da mesma forma, porque agora você sabe que antes de qualquer resposta externa, existe uma decisão interna que muda completamente o rumo da sua história. E no final, talvez a maior verdade que ninguém te contou seja essa. O afastamento dele nunca foi apenas sobre você. Foi sobre o que ele sentiu e sobre o que ele não soube sustentar. Porque quando alguém entra na sua vida e desperta algo real, não é só a conexão que cresce, os medos também crescem. E algumas pessoas, quando chegam nesse ponto, escolhem fugir. Não por falta de sentimento, mas por falta de preparo emocional para viver algo que exige mais do que elas conseguem oferecer. E por muito tempo, você pode ter interpretado isso como rejeição.
pode ter se questionado, duvidado de si mesma, tentado encontrar respostas onde só existia silêncio. Mas agora, algo começa a mudar, porque você percebe que nem tudo que terminou por falta de valor. Às vezes, terminou porque o outro não soube lidar com aquilo que encontrou em você. E isso não diminui quem você é. Pelo contrário, revela o impacto que você causou. E quando essa compreensão chega, ela traz algo que talvez você não sentia há muito tempo: paz. Não aquela paz de quem esqueceu, mas a paz de quem entendeu, de quem parou de correr atrás de explicações e começou a enxergar com clareza. Porque, no fundo, o que você buscava não era ele de volta, era sentido. Era entender por que algo tão intenso simplesmente mudou. E a verdade é que algumas conexões não entram na sua vida para permanecer, mas para despertar, para mostrar partes suas que estavam adormecidas, para te fazer sentir de novo, para te lembrar da sua capacidade de se conectar de forma profunda. E quando você reconhece isso, você deixa de ver o afastamento como uma perda e passa a enxergar como um ponto de virada, porque a partir daqui, você não se posiciona mais da mesma forma. Você não aceita migalhas emocionais, não corre atrás de quem não sabe ficar, não tenta mais convencer ninguém a enxergar o seu valor. Você entende que quem precisa estar pronto é o outro, e que você não veio ao mundo para ensinar alguém a amar. Você veio para ser escolhida por quem já sabe fazer isso. E talvez, só talvez, esse não tenha sido o fim da sua história com ele. Mas se for, que seja também o começo de algo muito maior com você mesma. Porque quando você se reconecta com quem você é, você deixa de aceitar menos do que merece. E a partir desse momento, tudo o que permanece na sua vida já não vem por acaso, vem por escolha, por clareza e por verdade.